Olá, alunos do nono ano. Estamos aqui então para mais uma semana de estudo do PET volume 2, né? Correção aí da semana 3. O tema da semana 3, mudanças no mundo do trabalho, no campo e na cidade. Então eu coloquei aqui 4 ilustrações, né, para comparar essa mudança. Então no campo nós vemos uma trator aqui bastante antigo, né? Para a época era uma tecnologia super avançada, isso aqui é do início do século XX, e aqui nós temos uma colheitadeira de soja, né? Se o trator já trouxe uma grande transformação no espaço, imagina essa colheitadeira aí de soja. E no espaço urbano eu trouxe 2 exemplos aqui. Isso aqui é uma máquina de fazer macarrão, uma máquina bastante simples que foi muito utilizada. E aqui nós temos o interior de uma fábrica de macarrão, né? Esse interior aqui de uma grande fábrica, então ela tem diversas áreas aí para poder fabricar o macarrão até o macarrão ser embalado e chegar aí nos nossos dia a dia, tá? Então vamos lá, é hora de a gente estudar e colocar tudo em prática, certo? Então olha, pesquise a definição de subemprego e anote alguns exemplos. Você conhece alguém que trabalha nessas condições? Relate, né? Então, quando nós utilizamos o termo subemprego, nós estamos falando de um emprego que a mão de obra não é qualificada, ou então ela é qualificada, mas ela está ganhando muito menos do que ela poderia ganhar, de acordo com as habilidades que ela adquiriu na qualificação, né? Com remuneração muito baixa. Pode ser também um emprego informal, sem vínculo trabalhista, né? Sem uma garantia de direito trabalhista. Ou seja, as condições são precárias, não tem carteira assinada, né? E nem mesmo um contrato aí de trabalho. Você conhece alguém nessas condições? Relate, né? É claro que a gente vê várias pessoas nessas condições aí de trabalho, certo? Serventes de pedreiro, até mesmo às vezes pedreiro que não tem a carteira assinada, o motorista de Uber, muitas vezes ele tem uma universidade, né? E hoje com a necessidade de manter a sua despesa, ele vai trabalhar com o carro, né? Passa a ter um carro de Uber. Outro exemplo nós podemos ver os camelôs, os catadores de papel, né? Os vendedores ambulantes, todos eles estão nessa questão aí de subemprego, tá? Número 2, observe a chart. Ai, como eu gosto da Mafalda, né? Ela traz umas críticas muito significativas no contexto e sempre essas críticas são bem atualizadas para o dia de hoje, né? Então vamos lá. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah! Deve ser esse o tal de indicador de desemprego que tanto se fala, né? Então nós sabemos que o indicador de emprego não é esse, né? Essa questão de um patrão mandar embora, tá? O que a Mafalda, então, ela quer citar aí é um assunto muito atual e que muitos têm um receio muito grande do desemprego. Vocês ainda são adolescentes, né? Mas os adultos têm um dos medos para a entrada aí do ano de 2020 foi essa questão aí do desemprego. Os patrões têm um poder de decisão muito grande? Tem, né? Porque são eles que estão aí com as empresas e as grandes fábricas, né? Então nós vemos que são duas coisas. A relação da Chart com o que nós estudamos no texto, né, da semana 3, a questão do desemprego, do subemprego e o segundo item, pede exemplos de desemprego no campo e na cidade. Então nós vemos que esse desemprego no campo ele está muito relacionado com o uso das tecnologias, né? O uso de tratores, o uso de colheitadeiras, né? E isso tem gerado desemprego aí no campo. As máquinas de ordenha, tá? Nas cidades a gente vê a questão aí dos bancos. Hoje é tudo com caixa eletrônico. Hoje nós temos os aplicativos no celular, né? Nas lojas, quanta compra nós podemos fazer pela internet? É claro, precisamos checar se é um site aí de confiança, né? Então, esses são exemplos de desemprego no campo e na cidade. Nesse período da pandemia, esse desemprego ainda está muito maior, né? Muitas fábricas, lojas
fechando as suas portas porque não conseguem arcar com todas as despesas, né? Porque os encargos, eles também são bastante elevados. O que são os encargos? Os impostos, que tanto os comerciantes quanto os empresários têm que estar pagando aí para os cofres da União, tá? Número 3. Número 3, nós temos aqui uma leitura de imagem. Então, a 3 e a 4, elas estão referidas à leitura aí das imagens. Então, vamos lá. Primeira imagem, nós vemos uma colheita de café no início do século XX aqui no Brasil, né? E essa imagem, ela poderia ser aqui de Cachoeira, sim, porque nós tínhamos grandes lavouras de café com muitos trabalhadores, né? Segunda imagem, uma colheitadeira mecanizada de café no Brasil em 2019, né? Essa colheitadeira, ela é bastante utilizada onde o relevo é plano. E nós observamos, é uma lavoura imensa, né? E nós entendemos que vai ter poucas pessoas trabalhando aqui, né? Pouquíssimas. A terceira imagem, uma linha de montagem da indústria automobilística na década de 1950 na França. Então, vamos observar, olha quantas pessoas nessa linha aqui de montagem, né? Uma fábrica bastante grande, significativa e que provavelmente empregava muitas e muitas pessoas. E a imagem 4, linha de montagem robotizada na China, em 2017. Então, aqui nós nem percebemos as pessoas. Nós percebemos a imagem aí de equipamentos e até mesmo de robôs trabalhando nessa linha de montagem, né? Então, vem agora a pergunta aí, ó. 3. Que diferenciação você nota entre o trabalho retratado nas imagens mais antigas e nas mais recentes, né? Na imagem 1 e 3, nós notamos que o trabalhador ele era especializado naquilo que ele fazia. Então, precisava de muitos trabalhadores, né? E a qualificação, ela não era algo necessário. Na imagem 2 e 4, então, nós já percebemos que há a utilização de robôs, né? De máquinas com tecnologia bastante avançada. Então, o que acontece? Que atualmente as máquinas têm uma tecnologia bastante avançada e esse processo não para. A cada dia a gente vê novos equipamentos que funcionam em toque de um celular ou da própria casa da gente com o notebook, a gente pode fazer esse equipamento aí funcionar, né? Então, que diferenças você nota entre o trabalho retratado nas imagens mais antigas e mais novas? A diferença está relacionada entre o uso de tecnologia bastante avançada, a necessidade aí de qualificação para aquele trabalho, tá? Número 4. Quais são as vantagens e as desvantagens da substituição da mão de obra por máquinas e robôs? Essa substituição é vantajosa para quem? Então, vamos lá. Vantagem nós vamos encontrar porque a produção ela vai aumentar, vai ser muito bem padronizada, né? E vai dispensar a mão de obra. Então, hoje, os grandes empresários, eles estão interessados, e nem é que eles estão interessados, o mercado exige isso, né? Que sejam produtos de tecnologia bastante avançada, uma produção bem qualificada, o produto, né? Um produto de uma excelente qualificação e vai exigir uma mão de obra qualificada. Outra vantagem que eu vejo, alguns trabalhos que colocam em risco a vida do ser humano, é vantagem você usar uma máquina, um robô. Por exemplo, a pintura de carro, né? Vai mexer com um produto muito forte. Então, se você vai usar a máquina, aqui a máquina não vai ficar doente, né? Em termos de saúde. Mas o que acontece também? A máquina não fica doente, se a máquina estraga, ela pode ser substituída, certo? Ela pode parar e trocar as peças todas, e ao passo que com o ser humano isso não ocorre. A máquina não reclama de ter que trabalhar às vezes 24 horas por dia, né? Dentro dos direitos trabalhistas, o homem, né, tem a lei que o ampara em relação ao descanso, tem toda uma legislação, tá? A desvantagem, né?
A desvantagem é que muitos e muitos postos de trabalho, eles deixam de existir, certo? E dificilmente o trabalhador, se não tiver qualificação, ele volta para o mercado aí de trabalho, né? Essa substituição é vantajosa para quem, né? Eu não preciso nem responder, vocês são bastante inteligentes. Quem que vai levar vantagem em trocar a mão de obra humana pelas máquinas, certo? O patrão. E agora o que eu vejo aqui também? Hoje a produção agrícola ela aumentou. Será que existiria pessoas, quem que gostaria de trabalhar na roça hoje, né? Então é uma vantagem também ter a máquina, tá? Porque o trabalho na zona rural é de sol a sol, certo? De chuva. E se a pessoa tem um equipamento, ela resguarda melhor a sua saúde. A desvantagem, os implementos agrícolas são muito caros, né? E o produto agrícola nem sempre tem um preço que condiz com todo aquele trabalho que foi desenvolvido até o produto, o arroz, o feijão, chegar à nossa mesa, tá? Número 5, que delícia de questão, leitura de um gráfico, né? Título, venda de tratores versus o PIB agrícola, né? Deflator do próprio. Então, vamos aí por partes, tá? O que nós vemos, então? Esse gráfico, a linha rosa, essa linha rosa é o quê? A linha indica a venda de tratores, né? E a linha azul, a questão aí do PIB. O que é o PIB? É o produto interno bruto de um país. Então, esse produto interno bruto é um índice que mede toda a riqueza de um país. E como que ele é calculado? É calculado através da soma do total de todas as riquezas geradas de um país em um determinado período. Geralmente, o PIB ele é calculado anualmente, mas hoje é muito comum os telejornais dar o resultado do PIB, divulgar o PIB trimestralmente, né? Então, aqui nós temos os anos relacionados à venda de tratores e ao PIB. Do lado aqui, nós temos o número de tratores que foi vendido e aqui o PIB referente aí o crescimento, as linhas que mostram o crescimento aí desse PIB, tá? Então, pergunta, de acordo com o gráfico, quando foi o ápice de vendas de tratores no Brasil? O que é esse ápice? Quando ocorreu a maior venda de tratores, né? Então, se eu explicar para uma criança, se uma criança já sabe o que é maior e menor, ela já vai perceber que a maior venda de tratores foi aqui entre 1970 e 1980, mais precisamente aqui, ó, 1975, quando teve o maior número de venda aí de tratores. Segunda parte, por que o uso do trator no campo está diretamente ligado ao aumento do PIB agrícola? Muito simples, né? Por quê? Se tem um trator, se ele vai trabalhar a terra mais rápido, com mais homogeneidade, né? Você não vai usar só o trator, você vai usar também fertilizantes, né? Adubos. Com isso vai acontecer o quê? O aumento da colheita, tá? Aumentando essa colheita aí, aumentando a produtividade, a área plantada, então nós teremos aí um aumento aí da colheita, né? Então, olha lá, porque o uso de trator no campo está diretamente ligado ao aumento do PIB, né? Então, porque devido ao aumento da colheita, né, o PIB também torna-se maior, né? E por que aumentou? Porque houve a introdução de tratores, então há uma contribuição aí do implemento agrícola com o aumento da produtividade, tá ok? Bons estudos, espero que tenham gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o seu like lá no canal Geografia no nosso dia a dia. Até a próxima aula.